São 251,2 bilhões de reais nesse Plano Safra. O ano passado nós tivemos 236,3 bilhões. E desse montante, né, a taxa de juros controlados serão 165 bilhões, 68% a taxa de juros controladas, que corresponde a 7% de aumento em relação ao ano passado. E a taxa de juros livres, em diferentes fontes, né, nós teremos 86 bilhões de reais. Teremos também aí, para viabilizar aí o apoio ao seguro rural, 1 bilhão de reais, né, e mais para apoiar a comercialização, se necessário for, né, em momentos de preços bastante remuneradores, o apoio à comercialização ele acaba não sendo, né, exigido. Mas, de qualquer maneira, se precisar, né, teremos orçamento de 1 bilhão e 400 para apoiar os mecanismos de apoio à comercialização. Por favor, próxima lâmina. Aí, outra das expectativas, né, que todos têm é em relação às taxas de juros. Tá? É inevitável uma elevação da taxa de juros, por tudo que vocês têm acompanhado. Né? Então, a gente conseguiu, né, que não fosse uma elevação muito acentuada. Então, aí já começa a mostrar claramente o apoio, né, incondicional à agricultura familiar, ao pequeno agricultor. Teve uma variação de taxa de juros da ordem de 10%, saindo de 2,75% ao ano para 3%, né, para a produção de produtos alimentares, e de 4 para 4,5%, também uma variação de 10% para os demais produtos. O médio produtor rural também foi uma variação na mesma magnitude, 10%, então os juros ficam em 5,5% para custeio e 6,5% para investimento. Os demais produtores pagarão juro de custeio para fazer as suas lavouras, suas atividades pecuárias, de 7,5%. Os financiamentos da cooperativa, via cooperativa, seja investimento, né, seja crédito industrial, terão capital de giro, terá o juro de 8%, e a maior taxa do Plano Safra é destinada ao financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas, com taxa de juro de 8,5% ao ano, fixa durante o tempo que vigorar o investimento. E os investimentos prioritários aqui, como bem chama o Plano Safra, né, ministro? A agricultura sustentável, cada vez mais uma agricultura verde no país, né? Então, essa terá a taxa de 5,5% a 7%, 5,5% para a recomposição de reservas legais e áreas de proteção permanente, e 7% para as demais práticas, né, que seria integração lavoura-pecuária, recuperação de pastagens, e a irrigação está aí dentro também, o programa Pró-Irriga, e construção de armazéns. Foi uma demanda que foi colocada pelos produtores rurais e, sobretudo, até em audiência pública, né, o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, ele foi muito enfático da necessidade de nós ampliarmos recursos para investimento em armazenagem. E vocês vão ver no decorrer da apresentação que, de fato, esses programas foram os que tiveram maior suporte de recursos e que requerem um custo para o Tesouro Nacional bastante elevado. Passa, por favor. Bom, aí está, de novo, uma outra lâmina, né? São os recursos, né, por finalidade e por beneficiário. O PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ele teve um incremento de recursos da ordem de 19%, teremos 39,3 bilhões de reais para financiar a agricultura familiar e mais 211 bilhões para o demais público. O médio produtor rural, apoiado pelo PRONAMP, terá 34 bilhões. Tá? Investimento, aqui é uma outra prioridade desse Plano Safra, foi o investimento, né? Então ele teve um aumento de 29% no geral, estando situado em 73 bilhões de reais. Passa, por favor. Destaques desse Plano Safra. Aí vocês vão perceber também, bem alinhado com a política ao pequeno produtor rural, a construção de armazéns e a agricultura sustentável de baixa emissão de carbono. Tá? Começando pelo PRONAF, para não ser repetitivo, né, o volume eu já falei, os investimentos eu já falei, mas passa a se admitir no financiamento né, uma coisa que a gente chama de bioeconomia, né, a possibilidade de financiar sistemas agroflorestais, produção de bioinsumos e também turismo rural. Né? Então, hoje, turismo rural na pequena propriedade. Então, todo mundo pode ir lá, né, tomar o seu café da manhã, dormir numa rede, pescar, tomar um banho de rio. Né? Então, tudo isso é possível, né, numa propriedade pequena, uma pequena propriedade rural, apoiado também pelo PRONAF. Os limites de financiamento
É muito demandada essa demanda pela Confederação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, a CONTAG, e outras organizações representantes de pequenos agricultores. Então, tiveram uma elevação no limite para enquadramento de 415 milhões para 415 mil reais para 500 mil reais de renda bruta anual. Então, um aumento de 20%. O mesmo aconteceu com o médio produtor rural, que teve sua renda aumentada de 2 milhões para 2 milhões e 400, para enquadrar no PRONAMP. Tá? Os investimentos no âmbito do PRONAF também sofrem um aumento de 20% no limite de financiamento. Passa, por favor. Programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Tá? É a grande pegada desse Plano Safra, né? E eu costumo dizer o seguinte, se você pegar esse Plano Safra e destrinchar ele, você não vai encontrar itens financiados lá que, de uma certa forma ou outra, não seja sustentável. Sabe? A gente tem esse cuidado na hora de discutir essas linhas de investimento. Então, não é só o programa ABC, tá? O ABC é o rótulo, é a marca, tudinho. Mas tem muito mais do que isso. Nós temos uma avaliação que, nos últimos 3 anos, 187 bilhões de reais foram destinados dentro do Plano Safra para financiar a agricultura sustentável. Só na última 2019 e 20 foram 68 milhões, bilhões de reais, tá? Nas diferentes práticas que estão no programa. Mas para ficar no ABC, na agricultura de baixa emissão de carbono, né, ele passa a ter um valor de financiamento de aumento de 100%, sai de 2 bilhões e 500 milhões de reais para 5 bilhões de reais. Destinado a essa finalidade. E aí você incorpora também, a partir dessa safra, a possibilidade de financiar, né, fábricas ou unidades de produção de bioinsumos, biofertilizantes, sistemas de energia alternativa e também, né, um limite para crédito coletivo de 20 milhões de reais para financiar, né, energia gerada a partir de biogás e biometano. Então, são práticas bem ao encontro mesmo do desenvolvimento sustentável, tá? E recomposição de reserva legal e áreas de proteção permanente, financiado no âmbito desse programa, tem também a menor taxa de juros do Plano Safra, já era o ano passado, só ficando abaixo apenas das do PRONAF. Então, vocês veem o nível de prioridade que tem esse programa. E o outro que eu mencionei é o programa ABC, o programa de armazéns, a próxima lâmina, por favor. A construção de armazéns, que também tem uma variação, aí com apoio também, mais uma vez, do Banco Central, que nos permitiu pegar de uma fonte, né, que é dos depósitos à vista, a alocação de 10% para financiar investimentos. Eu penso que já tinha quase uns 8, 10 anos que nós não financiávamos investimento para grandes produtores nessa fonte. Então, esses 10% representam alguma coisa em torno de 3 bilhões de reais. Então, permitiu nós financiarmos um pouco disso na armazenagem e um pouco no ABC. Então, são 4,12 bilhões de reais, 84% de aumento em relação ao ano passado. Isso aí é suficiente para expandir a capacidade de armazenagem em torno de 5 milhões de toneladas, tá? Então, aí umas 500 plantas novas, a gente avalia, que pode ser construído mais umas 500 plantas. Imagina as estradas passando, as rodovias, ferrovia aí, que o ministro Tarcísio, né, tanto tem feito, né, sendo todas elas margeadas por novas unidades, são 500 unidades de armazenagem, sistema de integração lavoura-pecuária, tecnologia de plantio direto, enfim, cara, a agricultura, aquele verde exuberante, né, tudo isso segue junto. Né? Passa, por favor. Bom, essa é a lâmina de seguro rural, né? A lâmina do seguro rural, temos 1 bilhão, como eu já mencionei, tá? Então, o nível de subvenção vai de 20% até 40% do prêmio, tá? Sendo que esse 20% é para a cultura da soja, e depois tem um grupo de produtos da agricultura, da pecuária, da aquicultura, que a subvenção do prêmio é de 40%. Então, ao todo, são 60 culturas que estão nesse processo, e passa, por favor, temos o seguro trabalha com plano trianual, né, que também já está implantado, e ele tem um direcionamento para um projeto para a região Nordeste, específico para a região Nordeste, um alcance na ordem de 50 milhões de reais, e um para trabalhar a migração do Proagro para o seguro privado, né, de 50 milhões também. Passa, por favor. Senhor presidente, senhora ministra, senhor presidente Paulo Guedes, essa lâmina ela retrata muito bem a leitura que a gente fez, a direção da política do governo. Tá? Se você pegar ali como base o ano 2013, 2014, como base 100,
Vejam, na linha azul é o quanto que evoluiu o crédito à agricultura familiar ao PRONAF, 81%. Foi a evolução basicamente a partir de 2019 e 2020, primeiro plano safra do governo, né, Jair Bolsonaro. Então, 81%, o médio produtor rural 87%, e a linha de baixo, na cor verde, foi a evolução para a grandes produtores, né, mais capitalizados, cooperativas, onde aí ela está nesse nível, porque também, a partir da lei 13.986, você expandiu o mecanismo privados de financiamento, ou seja, por mercado financeiro, mercado de capitais, né, aquela lei ela deu algumas condições, alguns ajustes para que esses recursos fluíssem mais. Então, a oferta de recursos livres está muito bem e nós priorizamos, no caso, aí, os programas de investimentos mesmo, investimento em infraestrutura produtiva. Essa é a próxima, a última lâmina. E aí, essa última lâmina é o que aonde ficou amarrada as discussões, praticamente, né? Amarrada assim, mas de um ponto de vista saudável do Plano Safra, se era 11 bilhões e 500 milhões que nós teríamos, se seria 12.600 depois da recomposição no PLN 4, né? Ou se seria os 15 que a ministra Tereza Cristina tinha solicitado, né? Que não nós chegaríamos. Finalmente, né, acabou a vontade de todos, inclusive desta casa, da presidência, né, ministro da Economia, Banco Central, Agricultura, chegamos em 13 bilhões de reais. 13 bilhões de reais, a última barra da direita, a cor cinza é o quanto que é da agricultura familiar nesse processo, 6,4 bilhões, e mais 6,6 bilhões são para toda a agricultura como um todo. Então, aí, olha, o aumento na agricultura familiar foi de 28% e para os demais 1,5%. Então, mais uma vez, fica claro o foco na agricultura familiar. Isso permitiu alavancar 91 bilhões de reais em financiamento e com total de recursos livres ou não com participação direta do Tesouro Nacional, mais 160 bilhões, que nós chegamos nos 251,2 bilhões de reais, que é esse Plano Safra. A partir de 1º de julho, então, né, sementes no campo, máquinas no campo, terra preparada, e vamos plantar e vamos de novo caminhar aí para uma produção, né, recorde, se Deus quiser, e São Pedro ajudar, é nessa linha que nós queremos que veja tudo acontecer. Agora, contar com os bancos, contar com as assistência técnica e para fazer isso acontecer.